Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Hoje é dia de falar sobre tutelas provisórias. É um assunto de grandíssima importância do direito processual civil. Não só para quem está na prática aí, né? Que eventualmente encontra algum tipo de dificuldade com relação à nomenclatura desta ou daquela, mas também para você que está se preparando para um concurso público, para um exame de ordem, para uma prova da faculdade. Tutela provisória é um assunto muito importante, né? E sem sombra de dúvidas, um dos mais recorrentes em provas de concursos dos mais variados. O tema está regulamentado a partir do artigo 294 do Código de Processo Civil. E ele foi totalmente repaginado no Código de Processo Civil de 2015. Assim sendo, essa eventual atualização merece muita atenção para não eventualmente cometer erros, de certa forma, bobos. Vejamos. A tutela provisória pode ser, digamos, entendida como uma decisão judicial proferida em regra no início do andamento do processo. A gente costuma dizer que neste começo de processo o juiz detém cognição sumária dos fatos, um conhecimento bastante raso sobre o que está acontecendo no conflito. E essa decisão que ele toma logo no início, ela possui eficácia imediata. Diferentemente da decisão que o juiz profere ao final, quando ele conhece tudo sobre os fatos. Momento em que ele geralmente profere uma sentença. A sentença, o juiz tem cognição exauriente, ele sabe tudo sobre o que está acontecendo. Não à toa, a decisão proferida em sentença é uma tutela definitiva. A que é proferida antes, logo no início do processo, pode ser uma tutela provisória. O que, aliás, vale destacar de antemão, né? Por mais estranho que possa parecer, é muito correto entender que a tutela provisória é sempre provisória, podendo ser revogada, modificada ou até mesmo confirmada, até o momento da sentença. Perfeito. Essas tutelas provisórias se dividem em duas espécies. As tutelas de urgência, que são aquelas requeridas com fundamento numa situação de perigo da demora ou de risco de ineficácia do provimento final. Ou com base numa situação de evidência, as tutelas de evidência, aquelas que são requeridas com base numa situação de altíssima probabilidade do direito. Comecemos nossa explanação sobre as tutelas de urgência, que são aquelas que exigem, a princípio, dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo da demora, o perigo de dano ou o risco ao resultado final do processo. Você com toda certeza deve ter ouvido estes requisitos com outras palavrinhas. O fumus boni iuris e o periculum in mora. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Essas tutelas de urgência que exigem esses dois requisitos, por sua vez, se dividem em duas modalidades: tutela antecipada e tutela cautelar. A distinção entre as duas modalidades de tutela de urgência nem sempre é tarefa das mais fáceis, tá? Podem existir casos em que diferenciar seja muito difícil e até mesmo às vezes quase que impossível. Mas é claro que algumas características servem para auxiliar nessa distinção. A tutela antecipada, por sua vez, é aquela em que o requerente objetiva o alcance imediato de um efeito processual que somente seria alcançado ao final do processo. Perceba que a tutela antecipada ela tem o caráter de satisfazer o interesse do requerente de forma imediata. Se o requerente entrou com uma ação indenizatória, ao final do processo ele quer a indenização. O que a tutela antecipada faz? Ela indeniza antes. Se o requerente entrou com uma ação condenatória, ao final ele quer uma condenação, a tutela antecipada condena antes. Mas atente-se, esse indeniza antes, este condena antes, este manda fazer antes, esse manda pagar antes, é sempre provisório, porque ela é uma tutela provisória. Isso não pode fugir das nossas mentes.
Então a tutela antecipada objetiva a satisfação imediata do interesse. Ainda cumpre destacar que, aliado aos dois requisitos comuns para as tutelas de urgência, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado final do processo, a tutela antecipada, por sua característica, exige um terceiro requisito, que está meio escondido no código, ali no parágrafo 3º do artigo 300. O requerente precisa demonstrar a reversibilidade dos efeitos da decisão. Ou seja, a chance de, se porventura, lá na frente, o juiz se convencer que não era bem isso o correto, tem que ser possível voltar atrás. Ou mediante restabelecimento do estado anterior das coisas, ou até mesmo mediante reparação dos danos. A tutela cautelar, que é a outra modalidade de tutela de urgência, por sua vez, ela não objetiva a satisfação, ela objetiva a proteção. Proteção ao resultado final do processo. Proteção à futura utilidade do resultado final do processo. Então ela não está associada ao final do processo, o desfecho ser antecipado. Não é isso. Ela está relacionada a uma eventual medida protetiva capaz de garantir que, ao final do processo, aquilo que se deseja seja viável, seja útil, seja possível. Essa é a tutela cautelar. As grandes situações de tutela antecipada e tutela cautelar, que costumam vir cobradas com grande recorrência em provas, sempre estão relacionadas à tutela antecipada em problemas relacionados à saúde. Então a pessoa precisa realizar uma cirurgia, precisa iniciar um tratamento, precisa do fornecimento de um medicamento de alto custo e está encontrando determinada dificuldade nisso. Perceba, ela não pode esperar 3, 4, 5 anos de processo para iniciar o tratamento, para fazer a cirurgia ou para ter o medicamento. Então ela ingressa com uma medida judicial que objetiva a cirurgia, o tratamento e o medicamento, mas pleiteia em tutela antecipada que esta cirurgia, este tratamento, este medicamento seja concedido logo no início do processo, em sede de tutela provisória. Essa é a tutela antecipada. Por sua vez, a tutela cautelar, ela está muito relacionada, às vezes, à proteção de patrimônio do devedor. Claro que não é o único exemplo este, tá? Mas, eventualmente, a pessoa deseja alcançar a satisfação do crédito e percebe que o devedor está dilapidando seu patrimônio, está alienando seus bens, numa nítida tentativa de alcançar uma insolvência. Então a parte, no caso credora, pleiteia judicialmente que o juiz não pegue o patrimônio do devedor, venda e faça dinheiro e pague ele hoje. Não é isso. Ela apenas diz: juiz, vamos proteger o patrimônio do devedor? Então retire o carro dele das mãos dele. Coloque o carro na mão de um depositário, de um terceiro. Porque, assim sendo, quando chegar o momento de eu receber a quantia consubstanciada naquele contrato, naquela prova documental, naquele título de crédito, será possível alcançar o patrimônio, porque nós protegemos o futuro, o resultado final do processo. Essa é a tutela cautelar. As tutelas de urgência, tanto antecipada quanto cautelar, tanto antecipada quanto cautelar, elas podem ser requeridas em 2 momentos distintos. É o que nós tecnicamente chamamos de antecedente ou incidental. Tutela antecipada antecedente, tutela antecipada incidental. Tutela cautelar antecedente, tutela cautelar incidental. Não confunda. São 2 coisas totalmente distintas. A tutela requerida em caráter antecedente significa tão somente que o pedido foi requerido no Poder Judiciário antes mesmo da existência de um processo, antes mesmo da existência de uma petição inicial, antes da pendência do pedido principal. É claro que você deve fazer a associação de que requerer algo em caráter antecedente deve necessariamente se fazer presente uma situação de altíssima urgência. É algo que você não pode esperar nem até amanhã,
tem que ser na data de hoje, tem que ser nessa hora, tem que ser neste dia. Isso é uma tutela requerida em caráter antecedente. É por isso que as tutelas requeridas em caráter antecedente são sempre relacionadas à urgência. É só a tutela antecipada ou só a tutela cautelar que podem ser requeridas antes de uma petição inicial. Mas as tutelas também podem ser requeridas em caráter incidental. Incidental é aquele pedido feito na própria petição inicial ou em um momento posterior, mas perceba, aí já existe processo em tramitação no Poder Judiciário. Quando nós falamos de tutela de evidência, aquela que está associada a uma alta probabilidade do direito, o Código prevê uma regra geral no artigo 311. E o próprio caput do 311 é capaz de nos dizer que a tutela de evidência é aquela que não exige, atenção, não exige demonstração do perigo de dano ou do risco ao resultado final do processo. Em outras palavras, a tutela de evidência não exige urgência. E essa é a principal distinção entre as duas. Está relacionada a uma situação de direito altamente provável, direito evidente. Essa tutela de evidência, cuidado, ela não pode ser requerida em caráter antecedente. Nunca. Por quê? Porque a tutela requerida em caráter antecedente exige muita urgência. Já a tutela de evidência é aquela que exatamente não exige nada de urgência. Absolutamente nada de urgência. Então toma muito cuidado com isso. As tutelas de evidência sempre são requeridas incidentalmente. Seja na petição inicial, seja em um momento posterior, na réplica, em qualquer momento dentro do processo. Tá bem? É isso, meus caros. Espero que esse áudio tenha sido capaz de solucionar algumas problemáticas relacionadas às nomenclaturas das palavrinhas das tutelas provisórias. E eu te vejo numa próxima oportunidade. Valeu, até lá. Um abraço. Tchau, tchau.